Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.4, exercício número 17. Vamos ao enunciado. Utilize a integral dupla para determinar a área da região. A região dentro do círculo x menos 1 ao quadrado mais y quadrado igual a 1 e fora do círculo x² mais y² igual a 1. Bom, o objetivo aí é calcular a área da região. Tá? Para calcular a área da região por integral dupla, a definição de área é igual área igual integral dupla na região D, são os limites de integração, de 1 vezes o diferencial dA. Então, vamos primeiramente aí, então, representar a região D. Vamos fazer o esboço aí das nossas curvas. Então, eu tenho aí o eixo Y, o eixo X. Fazer a representação. Então, eu tenho aqui um círculo, tá? Que é x menos 1 ao quadrado mais y² igual a 1. Então, eu sei que o raio dele é 1, porque aqui vale r². O centro dele é 1 para o x, que seria o valor que zera esse termo, e 0 para o y. Então, eu posso vir aqui e dizer que aqui é 1, 0 e 2. Então, o centro desse primeiro círculo é em 1 para o x, 0 para o y. Como o raio é 1, aí a partir do centro, vou marcar 1 para um lado, 1 para o outro, né? 1 para cima, 1 para baixo, 1 para o lado, para o outro. A gente tem aí a primeira curva para representarmos. Seria aí essa circunferência, que é x menos 1 ao quadrado mais y² igual a 1. Uma circunferência de raio 1 com centro em 1 e 0, tá? E temos aí outra circunferência que também tem raio 1, que representa r², então o raio é 1. Aqui não tem nada subtraindo, então para zerar é 0. Não tem nada subtraindo somando, então para zerar é 0. Então o centro é 0 e 0. O raio é 1. Então, a partir do centro, a gente marca uma unidade para cima, uma para baixo, uma para direita, uma para esquerda. Com esses 4 pontos, a gente consegue aí representar a outra curva, que seria outra circunferência. Passa por aqui, passa aqui e fecha aqui. Essa é x² mais y² igual a 1. Bom, e agora, onde está aí a região que eu quero fazer o cálculo da área? Ele diz que está dentro do círculo do roxo, então está dentro do roxo e fora do vermelho. Então, a minha região seria essa parte aqui. Então, eu tenho o quê? Eles têm 2 pontos de intersecção, que seriam esses. Esses são os limites, né? A gente pode ver como tem circunferência. A gente vai fazer a integração em coordenada polar. Então, esse limite aqui seria o limite de um ângulo inferior dessa reta. E esse limite seria o limite superior de um ângulo, né? Onde se intercepta. Então, em relação ao raio, eu tenho que o raio começa nesse ponto, que é na circunferência de raio 1, e varia até o raio dessa circunferência, que como está deslocada, vai depender do ângulo. Então, a minha figura está variando assim, o raio começa aqui, nesse ângulo, e vai até esse. Nesse ângulo,
o raio começa ali no vermelho e vem até esse. Nesse outro ângulo aqui, o raio começa ali no vermelho e vem até essa figura. Então, para preencher toda a figura, ó, começa ali no vermelho e vem até esse. Nesse outro ângulo, começa ali em 1 e vai até esse outro. Aí eu tenho um outro ângulo aqui, tenho outro ângulo ali, e assim sucessivamente até preencher toda a figura. Então eu preciso descobrir quem é esse raio. Então se eu transformar essa equação, ou seja, eleva ao quadrado esse termo, então a gente teria quadrado do primeiro x quadrado, aí 2 vezes o primeiro vezes o segundo ficaria menos 2x, mais o segundo ao quadrado ficaria mais 1, mais y quadrado igual a 1. Aí mais 1 dos dois lados corta, a gente tem x quadrado mais y quadrado, passa para lá igual a 2x. X quadrado mais y quadrado em coordenada polar vale o raio ao quadrado. E desse lado a gente tem 2 vezes o x. O x em coordenada polar vale o raio cosseno de θ. Aí o quadrado aqui com esse raio corta. Então o raio dessa circunferência em função do ângulo vale 2 vezes o cosseno de θ. Então, para a gente achar os limites dessa região D em coordenada polar, a gente começa encontrando os limites do raio. Ele começa num raio constante, que é 1, e vai até esse raio variável, que vale 2 cosseno de θ. E agora, para achar os ângulos, exatamente os ângulos aqui, ó, esse ângulo e esse ângulo é onde eles se interceptam. Então a gente iguala os raios. Então se a gente fizer aí 1 igual a 2 cosseno θ, a gente tem cosseno θ igual a meio, ou θ igual ao arc cosseno, mais ou menos, né? O arc cosseno de meio, ou seja, θ é mais ou menos o ângulo cujo cosseno dá meio é o 60, que é π sobre 3. Então, esse ângulo aqui embaixo seria menos π sobre 3, ou seja, em relação ao zero, que seria o próprio eixo x, menos 60 graus. Em relação ao zero, esse aqui seria mais 60 graus. Então, eu tenho o limite de θ variando de menos π sobre 3 até mais π sobre 3. Agora que a gente tem os limites de integração, falando do diferencial de área, se a gente pegasse um pedacinho aqui, ó, da área, né, que seria o diferencial, em relação aqui, ó, a variação do ângulo, né, que estaria aí a uma variando aqui a uma distância r, a gente tem esse termo aqui, seria um pedacinho do raio, dr, e esse aqui seria um pedacinho do ângulo, a uma distância r, então é um r de θ. Então a gente tem que o pedacinho dA aqui, ó, de área, é r dr de θ. Então a gente pode calcular a área como sendo integral dupla, o limite do ângulo, que é a constante, vem primeiro, de π sobre, menos π sobre 3 a mais π sobre 3. O limite do raio, que vai de 1 até 2 cosseno θ. A função lá dentro é só 1, vezes o dA. O dA é o de coordenada polar, que é o r dr de θ, onde esse r é o fator jacobiano da transformação de cartesiana para polar. Então, calculando essa integral aqui, a gente vai ter que a área é igual. Aqui, como é simétrico, né, ó, a gente pode pegar e falar que a área é 2 vezes a área entre 0 e π sobre 3. Então, podemos falar 2 vezes. Aí, aqui, tiro menos π sobre 3, fica de 0 a mais π sobre 3. Aí, aqui, essa integral, a gente já pode fazer, que é integral de r dr, da r quadrado sobre 2, que varia de 1 a 2 cosseno de θ. E tudo isso depois integral em dθ.
Aí esse 2 pode cortar com esse 2, que esse 2 se torna constante. Aí fica a área igual a integral de 0 a π sobre 3. Ali onde era r quadrado, substitui por 2 cosseno de θ, então fica 4 cosseno ao quadrado de θ menos 1 ao quadrado, ou seja, menos 1. Tudo isso é integral em dθ. Então temos que a área é igual a integral de 0 a π sobre 3, 4 vezes. Substituindo aí a relação de cosseno ao quadrado, que vale 1 mais o cosseno do ângulo duplo, 2θ, dividido por 2. Tudo isso menos 1 integral em dθ. Então, a área vai ser igual a integral de 0 a π sobre 3. Aí aqui 4 vezes... esse 4 simplifica com 2, fica 2. Aí 2 vezes 1, 2. 2 com menos 1 fica 1 positivo. E ali fica mais 2 cosseno de 2θ. Isso daí é integral em dθ. Então, vamos ter que a área é igual a integral de 1 em relação a θ, da θ, mais aqui o 2 é constante copia, a integral do cosseno de 2θ, como é função do primeiro grau, a integral do cosseno é o próprio seno. Copia tudo que está lá dentro, que é o 2θ, e divide pelo valor que acompanha o θ, que é a variável 2. Isso variando de 0 a π sobre 3. Esse 2 simplifica com esse 2. A área vai ser igual, substituindo os limites de integração, π sobre 3, aí mais o seno de 2 vezes o limite superior, que é π sobre 3, menos o limite inferior, que seria 0, e menos o seno de 2 vezes 0. Esse termo dá 0. Aqui o seno de 2π sobre 3, que seria o seno de 120, dá raiz de 3 sobre 2, que seria o mesmo que o seno de 60. Então, a área é igual a π sobre 3 mais raiz de 3 sobre 2. Essa é a área entre as circunferências. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!